Hoje, no programa 9 Minutos, a gente retoma uma conversa a respeito de um segmento altamente estratégico da economia capixaba, que é o segmento da industrialização. Recentemente, quem esteve aqui conosco foi o presidente da Federação das Indústrias, Marcos Guerra, falando da perspectiva da indústria capixaba, da sua visão, das inquietações que a indústria experimenta nesses momentos de transição, com a incorporação de novos conhecimentos, com o advento da inovação, o risco da desindustrialização. Hoje nós retomamos o assunto da indústria na perspectiva de uma agenda da indústria que é debulhada para nós nessa conversa pelo executivo que responde hoje pelo comando do sistema, que é o diretor executivo Luiz Carlos de Souza Vieira, com quem nós passamos a conversar agora. Luiz, é prazer tê-lo aqui. Depois de tanto tempo, você esteve aqui, acho que você era em Berbe ainda, antes de seguir para um longo ciclo profissional fora daqui, no eixo Rio-São Paulo, exercendo funções destacadas em várias entidades, empresas, né? Foi executivo do Sistema Indústria, executivo da Fiesp, reitor, um par de coisa. Mas parece que de repente chegou um momento da sua vida que você descobriu que um bom lugar no mundo. Um bom lugar no mundo para se viver é a sua aldeia. E voltou. Exatamente. Foi isso? Prazer reencontrá-lo. Primeiro, parabéns. É bom revê-lo, a sua equipe. São raríssimos os programas com esse formato no Brasil que duram tanto tempo. Significa sucesso, reconhecimento do seu público e é a certeza de que quem assiste o seu programa, com certeza, tem agregado à sua formação informações valiosas. Eu nunca tive dúvidas que o Espírito Santo é um bom lugar para viver, mas com certeza o Espírito Santo melhorou muito nos últimos anos, fruto de homens públicos com muita qualidade e fruto também de uma classe empresarial que eu retorno agora para trabalhar. Então vamos dar uma repassada nessas funções que eu mencionei superficialmente, que na verdade eu não tenho uma informação mais específica. Você esteve na Fiesp? Eu comecei aqui, né? Universidade Você esteve aqui como diretor regional do SESI, né? Do Senai. Do Senai. Me formei, nunca quero pular essa etapa, na Universidade Federal do Espírito Santo, assim como você, né? Tivemos uma carreira parecida lá na origem. Fui diretor regional do Senai do Espírito Santo. À época, o diretor mais novo do Brasil. O Senai é uma instituição muito conservadora, criada lá por Getúlio Vargas e tal, pela indústria no governo de Getúlio Vargas. Eu fui diretor regional do Senai do Espírito Santo. Muito jovem, fui para o Rio de Janeiro para ser diretor do Senai Nacional, convite do então senador Albano Franco e presidente da CNI. Fiquei quase 3 anos do Rio. Período muito difícil, onde nós encerramos as atividades daquela instituição no Rio, de todo o sistema, e mudei para Brasília. Em Brasília eu fui diretor do SESI Nacional. Foi um período superior a 2 anos também dirigindo o SESI, num processo muito complexo, que não é fácil mudar com 1.500 cariocas para Brasília, não nos anos 60, quando Brasília foi criada, mas em 1996, 97. Depois de mais de 2 anos em Brasília, como diretor do SESI Nacional, eu recebi um grande convite do Mário Amato e do Horácio Laffer Piva, que era presidente da Fiesp. Mário Amato estava ainda na vice-presidente da CNI e Horácio, presidente da Fiesp. Eu fiquei quase 11 anos em São Paulo, dirigindo o Senai e o SESI de São Paulo durante 10 anos. São 2 orçamentos gigantescos, 2 instituições, 2 entidades com mais de 26 mil funcionários e com orçamento superior a 2 bilhões de reais. Bom, aí... Fiquei em São Paulo até 2008, até agosto de 2008, quando eu recebi um convite. São Paulo é um mundo, como todos sabem, de muita produção. Eu recebia constantes convites do setor privado. Em 2008, eu recebi o convite do Grupo Splice do Brasil. É um grupo de origem italiana, mas baseado em Sorocaba e São Paulo. É um grupo que atua em 7 setores da economia. Eles são concessionários de rodovias, são donos da BR Vias, que tem em São Paulo a Transbrasiliano e a Marechal Rondon Oeste. São também uma empresa de telefonia, um banco, Banco Credibel, que fica na Paulista, empresa no setor da construção civil, de radares e de educação. Eu entrei para reestruturar o grupo, fui o CEO do grupo na área de educação e compramos algumas faculdades e universidades, centro universitário pelo Brasil. Eu, durante 4 anos, fui reitor de um centro universitário em Minas Gerais, chamado Centro Universitário Newton Paiva, uma instituição tradicionalíssima, com mais de 70 anos, que começou no Colégio Anchieta. Newton não é muito conhecido fora de Belo Horizonte, mas era o grande formulador de educação de nada mais nada menos do que Juscelino Kubitschek. Ele deixou uma escola estruturada para os filhos transformaram essa escola em faculdade, instituição que eu tive a honra de dirigir por mais de 4 anos. Recebi com 8 mil alunos, 32 cursos de graduação
e deixei a instituição com 16 mil alunos e 42 cursos de graduação. Luiz, bom, aí aqui chegando você assume esse cargo de diretor executivo da FINDES e é sempre oportuno estar repassando, porque fala assim, FINDES, tem aquela ideia da FINDES, para quem é o público-alvo, o público interno da FINDES, tem clara noção das funções de cada entidade. Mas vamos dar uma repassadinha rapidinho, porque ela é constituída num conjunto de entidades que tem funções específicas. Perfeito. Se me permite, Eustáquio, é impossível falar da FINDES, falar desse meu retorno, sem falar do convite que eu recebi do presidente Marcos Guerra, né? Eu acho que o retorno a um projeto de vida, o retorno à cidade onde eu fui criado, ao estado que eu tanto gosto, passa por uma pessoa como o Marcos, né, que é um empresário muito bem sucedido, uma pessoa centrada, uma pessoa com foco muito bem definido, um industrial que sabe o que quer e que também tem experiência política, né? Marcos passou pelo Senado da República, portanto é uma pessoa que dá inteira liberdade, orienta, cobra, mas dá muita liberdade para o seu executivo trabalhar. O sistema FINDES, quando nós pensamos naquele prédio, a gente imagina logo a Federação das Indústrias, natural, que é o grande órgão que criou todo o sistema indústria, né? São as federações que têm partido lá naquele modelo sindical. A federação faz a defesa de interesse e a representação das indústrias, ok? A federação é uma entidade de direito privado, portanto não usa recursos públicos. Ela é constituída também do SESI, do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que trabalha com educação profissional, tecnologia e numa vertente mais recente com inovação, né? Então você poderia definir, o Senai tem na sua missão educação profissional, tecnologia e inovação. O SESI, o Serviço Social da Indústria, que tem um leque bem maior, o Senai criado em 42, ainda no governo Vargas, naquele processo de industrialização, Companhia Siderúrgica Nacional, surgimento da indústria nacional e coincidindo com a Segunda Guerra. Até 1939, o Brasil, quando precisava de especialista em eletrônica, mecânica, trazia do exterior. Com o começo da guerra, fecha-se a entrada de profissionais e começa o processo de industrialização do Brasil mais forte, né? Com CSN, toda aquela política industrial puxada por Getúlio Vargas, cria-se o Senai. Em 46 surge o SESI, que é outra entidade do sistema. O SESI tem as suas vertentes principais: educação básica, saúde, lazer, esporte, cultura e alimentação do trabalhador. Senai SESI, que constitui o Sistema S. O Senai recebe 1% da folha de pagamento das empresas industriais, mais a receita de serviço que ele pode vender, e o SESI 1,5%. Além dessas duas instituições, tem o SINDES, que é o Centro da Indústria, né? Que reúne os empresários do Espírito Santo, como acontece em todo o Brasil, com diversas atividades, atividades associativas, atividade também de representação. Além disso, tem o IEL, né, o Instituto Evaldo Lodge, uma instituição tradicionalíssima, muito forte no Espírito Santo, que cuida principalmente da educação corporativa. O IEL faz um papel fundamental na preparação dos executivos das pequenas, médias e grandes empresas. O IDES, o Instituto de Desenvolvimento Industrial, que é um produto genuinamente capixaba, uma coisa muito bem estruturada pela FINDES, que é um órgão de planejamento, de inteligência, que pensa em inovação, que coordena todas as câmaras e os conselhos temáticos que discutem os grandes temas da indústria, como o meio ambiente, legislação trabalhista, relações do trabalho, petróleo e gás, que é algo muito forte no Espírito Santo. Essas são as grandes instituições que compõem o sistema. A FINDES está trabalhando, está tendo uma ação muito focada na formação profissional, né? Até porque há tempos vem se acenando aí com o fantasma de apagão de mão de obra. Perfeito, Eustáquio. A FINDES foi muito feliz. Eu diria que ela foi pioneira entre as diversas federações que pensam estrategicamente o Brasil e os estados que representam. A FINDES fez de maneira inequívoca uma opção pela educação básica e pela educação profissional. O presidente Marcos Guerra está conduzindo um plano de investimento muito bem estruturado, de 104 milhões de reais, em modernização de laboratórios, oficinas, em formação e treinamento de pessoas, mas principalmente em investimentos estratégicos para a indústria e para a economia capixaba. Desses 104 milhões de investimentos previstos no plano até 2015, 84 milhões são destinados à educação, principalmente à educação profissional, através da rede que o sistema tem no Estado e está sendo ampliado. É uma demonstração, não existe similar em outra federação, tendo 82% do seu plano de investimento destinado à educação. É o reconhecimento implícito também de que, para além de equipamento e instalações, mesmo tecnologia, o capital humano é
primordial, né? Indiscutível, tá? Que o Brasil ficou muito tempo repetindo, fazendo um paralelo aí com a história que eu contei no bloco anterior, eu deixei o Estado há 20 anos. Uma das minhas missões foi estudar o modelo de educação profissional, por exemplo, da Coreia. O que era a Coreia 20 anos atrás, onde a Coreia está hoje? Precisaríamos de 3 programas para poder contar o avanço que aconteceu na Coreia, que parte da educação profissional. Da educação básica, primeiro, evidente, a formação, depois a educação. Eles já tinham cumprido a etapa da educação básica, foi para a educação profissional. Então, a FINDES saiu do discurso para a ação, né? Ela entendeu que pensar estrategicamente o Estado e o país é preciso ter esse investimento permanente, é preciso ter esse investimento qualitativo, mas também intensivo em educação. O plano de investimento que eu comentei, ele não restringe a investir exclusivamente nas unidades já existentes. Esse plano está sendo feita uma grande modernização dos laboratórios, das oficinas, de todos os equipamentos didáticos, treinamento de pessoas, mas principalmente está proporcionando à região da periferia da Grande Vitória. Tá? O Espírito Santo tem uma economia muito concentrada na Grande Vitória, isso é conhecido, mas principalmente levando as cidades, a regiões que era absolutamente impossível pensar em unidade do Senai e do SESI, levando a essa cidade oportunidade de ter acesso à educação profissional. Ou seja, oferecendo a oportunidade da qualificação mesmo. Perfeito. Eu queria exemplificar. Vou pegar o presidente Marcos Guerra, implantou um projeto chamado Agência de Treinamento. O que significa uma agência? Qual é a lógica do sistema? Né? O sistema, como eu comentei no bloco anterior, nasceu em 42. Fazendo aqui uma comparação, eu sempre imagino, em pleno governo Vargas, Getúlio liga para o interventor do Espírito Santo e fala, me dá um terreno para fazer uma escola do Senai. O Senai foi localizado, muito bem localizado, e estratégico para a época, na Avenida Beira-Mar, aqui em Bento Ferreira. Né? Que era uma região distante, a cidade ficava longe. A cidade foi crescendo, os núcleos urbanos, houve um adensamento enorme. Hoje nós temos uma região nobre. Não que o Senai não deva continuar, sim, ali você tem uma estrutura, uma estratégia para atender a grande indústria, para atender aquela população que pode chegar ali. Mas a gestão do Marcos Guerra sinalizou para um outro lado. Nós precisamos, a educação profissional, Eustáquio, ela não é complexa. A educação profissional, o que tem que ser sofisticado são os laboratórios, o que tem que ser sofisticado, qualificado é o professor. Você faz educação profissional em ambiente simples. Então, o que é a agência de treinamento? É uma parceria entre o Sistema FINDES e as prefeituras, onde, através de um equipamento que pode até estar ocioso, parado, a prefeitura cede o espaço, paga a conta de água, energia e segurança e nós damos os cursos. Cursos identificados junto com a indústria, junto com o poder público. Com a demanda local. Com a demanda local. Regional. E é preciso estar perto da população. Por exemplo, o Senai, para a população carente, ele não faz grande diferença aqui na Beira-Mar, na Bento Ferreira. Agora, o presidente Marcos e o prefeito e o governador inauguraram sexta-feira a Escola do Sambão do Povo, a Agência de Treinamento do Sambão do Povo, que nós intitulamos de Indústria Criativa do Carnaval. Nós estamos fazendo ali, naquele espaço, 15 cursos de qualificação profissional voltados para a indústria do carnaval. Cursos como aderecista, soldador, técnico em confecção, confecção de fantasias, ou almoxarife que vai trabalhar. Pois é, com recursos públicos, recursos originários do Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico, recursos federais do Ministério da Educação e recursos da cota de gratuidade que o Senai é obrigado a fazer. Ou seja, nós pegamos os próprios carnavalescos, as próprias pessoas que trabalham no carnaval e vamos dar formação técnica para aqueles jovens daquela região. Bem, o nosso tempo se esgota por aqui, mas essa conversa nossa com o diretor executivo da FINDES prossegue no programa de amanhã, até porque temos mais a falar e a saber a respeito de rumos e do que está sendo feito em favor da modernização da indústria capixaba. Eu convido você a estar conosco amanhã, na continuação dessa conversa com o diretor executivo Luiz Carlos de Souza Vieira, diretor executivo da FINDES. Até já. Sou passageiro.